eu não sabia o que eu ia fazer. Talvez procurar um emprego, talvez ir embora da cidade, mas eu amo Oswaldo Cruz. Então eu queria alguma coisa aqui. E na dor mesmo, foi na dor que surgiu a ideia de começar a produzir o produto de gengibre. Quem fez a diferença na minha vida foi Jesus. Foi quando eu aceitei ter Ele comigo. Sou Sônia Maria Moreno, gosto de ser chamada de Sônia Moreno, que assim eu sou conhecida. Tenho 60 anos, muito realizada com esses 60 anos agora, acabei de fazer. Nasci em Oswaldo Cruz, sou mãe, vó, empresária hoje e feliz. Nem tudo começa feliz, né? Hoje eu tô muito feliz, mas o meu produto, a minha história começa com uma história muito triste. No final de tudo que começou. Então eu tive um final de um relacionamento, de um casamento muito tranquilo que de repente acabou. Tive um probleminha de saúde que também, graças a Deus, hoje eu estou muito bem. E na dor mesmo, foi na dor que surgiu a ideia de começar a produzir o produto de gengibre. Eu tinha uma loja que ia muito bem, mas na tristeza, por ter acabado, né, o relacionamento, por problema de saúde, eu resolvi terminar a loja. Então, acabei com a loja. Então, nesse término, eu resolvi começar a fazer esse cristalzinho de gengibre, que foi meu primeiro produto. Quando eu fiz ele, foi muito surpreso, porque ele foi muito bem aceito. E quando eu fiz o primeiro produto, eu levei na igreja. O primeiro lugar que eu levei foi no coral. E lá na igreja, todo mundo queria, eu tinha pouco. Então eu resolvi fazer um pouquinho mais. Quando eu fiz um pouquinho mais desse mesmo produto, eu fui fazer uma excursão rural, um tour rural com a FAI, que fui convidada pela professora Isabel Castanha Gil e pela Sandra do Rio. E lá também o produto fez o maior sucesso no ônibus. Eu levei 7 produtos, eu vendi 7 produtos e peguei 40 encomendas. Eu falei, nossa, então tem que fazer mais. E fazendo esse produto, eu fazia ele salgado. Eu resolvi fazer ele com mel. Sobrou aquele mel. Só que assim, eu comprei a primeira vez 200 gramas, depois meia caixinha, depois uma caixa de gengibre. E aí fiz um primeiro xarope, que foi o xarope de gengibre, porque eu vi o mel, mas eu comecei a misturar, fazer algumas misturas. E surgiu, o que eu vou fazer com essa casca de limão, o que eu vou fazer com esse abacaxi. Aí foi aparecendo os outros produtos, mas isso foi assim num prazo bem longo, coisa de 1 ano. Foi 2016 eu comecei, 2017 comecei a vender um pouquinho, aí 2017 veio mais uma queda, mais uma tristeza. Meu pai faleceu. Então eu tinha um amor muito grande, estava muito ligada ao meu pai, eu precisava fazer alguma coisa para homenagear meu pai. Então o que eu pensei? O gengibre está vendendo, meu pai está partindo, então vai ser Moreno Gengibres. Aí fui no contador, já coloquei Moreno Gengibre. Então eu acredito que foi assim, sabe? A ajuda do meu pai, isso foi bem do céu mesmo. E comecei já com a firma aberta, comecei muito devagar e foi quando eu precisei ir para o comércio oferecer. E começou a aparecer algumas parcerias. Meu primeiro parceiro foi o senhor Ernesto da farmácia, que acreditou no meu produto e falou assim, parte para as outras, vai para a grande agora. E aí meu segundo parceiro foi a Droga Lira. Então sou muito grata a esses parceiros que me deram a oportunidade de começar. E depois veio as feiras que começaram a me convidar para ir para
A minha primeira feira foi em Paulicéia, foi um fiasco. Eu tinha pouco produto, chovia muito, mas mesmo com pouco eu vendi. Depois das primeiras feiras veio a pandemia, e aí na pandemia meu produto vendeu muito, que era o xarope de gengibre. E depois de fazer 13 produtos de gengibre, de estar já no comércio, de estar já em grandes redes de mercado, de farmácia, eu fui convidada também para desenvolver um produto à base de jatobá. Então esse produto à base de jatobá, ele é novo, só tem 1 ano, mas também já está em todo o comércio, né? Mas voltando um pouquinho lá atrás, o gengibre, ele foi descoberto aqui na nossa região com muita dificuldade, porque é uma raiz asiática, não tem costumes. Então, no início, para introduzir, foi muito difícil, muito. Depois, meu terceiro parceiro que abriu as portas para mim foi o Supermercado Bandeiras, Marconato. Ele me deu a oportunidade depois de pôr no comércio dele. E até é uma novidade, mas a gente já está fora do Brasil. Já tem projetos, né? A gente já mandou para projetos fora. Então hoje eu tenho no estado do Mato Grosso, já tem em Minas, a gente já tem assim venda certa no Paraná. É bem bacana, muito lento, né? É tudo muito devagar, mas eu já tô fora também. E assim, a maior surpresa foi esse ano. Que esse ano teve assim, muitas feiras interessantes. A gente teve em lugares assim, convidados, né? Pela AP, pelas associações. E agora essa última que a gente teve na Mesa São Paulo, que foi o jatobá que nos levou até a Mesa São Paulo. E lá, para honra e glória do Senhor, a surpresa, que o mais destacado foi o gengibre. Ele está assim, tendo uma repercussão enorme. O projeto é junto com a Isabel, que é a idealizadora do programa todo Jatobá, né? O Jatobá, a gente é um grupo de pessoas, então a Isabel me convidou para estar com ela, né? Porque ela ia apresentar o projeto em São Paulo, na Mesa São Paulo. E o Jatobá ia estar na Tendências, com grandes nomes da gastronomia, chefes, e eu ia ser uma convidada para estar lá como coletora. Eu estava ajudando na parceria em colher os jatobás aqui da região. Então eu tenho um ponto estratégico, que é lá na minha casa, a gente compra o jatobá da região e manda para a Isabel que processa. Então até aí tudo bem, a Sônia ia para isso. Mas depois a Isabel me informou que eu fui selecionada para a Farofa Brasil. Não tinha conhecimento nenhum, não sabia o que era isso, nunca ouvi falar, nem Mesa São Paulo, nem Farofa Brasil. E saí, né? Fiquei desesperada, que tinha só 2 semanas para a gente resolver isso. Então convidei pessoas, falei, vamos para São Paulo comigo que eu preciso levar meu produto. E era assim, era para mim, né? E aí encarei esse desafio pela primeira vez, fui à capital sozinha. Não, minto, eu e Deus, né? Aí nós fomos e acabou dando tudo certo, foi um sucesso. O Multiplique, né? Esse Fórum de Desenvolvimento aqui de Oswaldo Cruz, muito bacana, que eu sou admiradora desse projeto, participo desde o início. Quando me convidaram para estar como presidente do Artplique, que é essa associação de artesãs, a primeira coisa que eu falei assim, não, eu não estou preparada. Então, e ouvindo que Deus, ele, quando você é convidada, ele te capacita. E eu encarei e amo fazer o que eu faço, né? Porque as feiras é vida, feira é vida, e eu tenho ajudado, particularmente, assim, que conheço muitas pessoas, faço convite, elas vêm para o Artplique e são mulheres que às vezes estão num período de
de desconhecimento, né, que acha que o artesanato tá esquecido, aí ela faz o primeiro produto, vem e hoje está feliz. Eu tenho assim muito contato com esse tipo de pessoas que estão precisando sair da caixinha que ela tá lá escondidinha, guardada, e tá fazendo um bem. E aí quando eu vejo, faz bem para mim também. Ah, uma nova Sônia. Hoje eu sou a Sônia Moreno, né? A Sônia que é mãe, que é empresária, vó, que eu amo ser vó, amo, a minha paixão. Então é eu e Deus hoje, né? Hoje as minhas filhas estão resolvidas, uma casada fora, a outra faz faculdade fora, já trabalhando. Nossa, um orgulho, né? Então hoje eu me sinto uma mulher realizada, resolvida para encarar qualquer situação, porque essa fase de 7 anos que eu tive que eu e Deus resolver tudo, foi um aprendizado assim que hoje eu encaro qualquer desafio sem medo. Então hoje chegar numa grande empresa para pôr o meu produto não é mais a Sônia que chegou lá em 2016, 2017. Hoje eu acredito no meu produto, hoje eu sei que ele é bom, ele é algo assim que você não precisa ter medo, né? Então hoje a minha parceira Cocipa, que era um sonho de vender para Cocipa. Faz a diferença na saúde das pessoas, né? Exatamente, porque eu tô falando de um super produto. Eu tô falando do gengibre, eu tô falando da laranja, do limão, então eu uso muito mel, eu uso tudo natural e tudo muito artesanal. Então o que ocorre hoje? As empresas já me procuram para industrializar e eu tenho ainda sido bem assim resistente nisso. Eu não quero industrializar, eu quero ser artesanal, eu quero continuar sendo a diferença. O meu produto é artesanal, ele é feito um a um, com muito amor, com muita dedicação. É só quem vê você fazendo, ralar um por um, cortar um por um, é tudo manual. Eu não tenho nenhuma máquina. Tenho as senhoras que já trabalham comigo, mas a gente não tem nenhum equipamento eletrônico, a gente tem tudo manual. Então isso assim, é muito gratificante, que é um produto que só faz bem, né? Primeiro, muito trabalho. Você não pode ter medo de trabalhar, porque foi muito trabalho. Eu escutava assim, você está se matando, você está trabalhando demais, da família, né, das pessoas mais chegadas, mas trabalho não mata ninguém. Trabalho, ele enriquece, ele enobrece, trabalho é tudo. Então eu trabalhei muito, com muita garra, eu fui determinada. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Então eu trabalhei madrugada, eu trabalhei à noite, eu passei domingo sozinha. Então eu me dediquei somente à igreja, tá? Porque hoje eu sou muito grata à minha decisão lá atrás. A minha decisão lá atrás, quando eu aceitei a Jesus, que eu quis conhecer esse Jesus, que ele faz a diferença. Então quem fez a diferença na minha vida foi Jesus. Foi quando eu aceitei ter ele comigo. Então hoje, meu produto, todos os meus produtos têm. O meu Redentor vive, porque ele vive. Então tudo aconteceu quando eu grudei nesse Jesus, né? Então eu vivia para Jesus e para o meu produto. E hoje eu sei que trabalho não mata. Então eu falo para qualquer mulher, não tenha medo de encarar qualquer desafio. Separação não mata, doença você vai lá e trata dela e depois você trabalha. Então eu falo para as pessoas que o trabalho é que te leva lá onde você precisa chegar. Então o meu foi trabalho, tem que trabalhar, tem que encarar. Eu encarei feiras, eu trabalhei 7 dias de feiras sem dormir, fazendo os povo verde, eu faço feira agros e fora também, encarei feiras no Mato Grosso. E isso aí é trabalho, então não tem outra coisa se não for Deus e trabalho.